Agora está gravando. Abençoado, obrigado. Agradece a Arlete, foi ela que gritou aqui para mim. Eu acho que não está sendo gravado. Perfeito, perfeito. Bebê, nós vamos indo, vamos indo. E, pessoal, o fogo divino, usar essa expressão, não é o fogo divino. O fogo, o fogo no seu aspecto mais sublime, elevado. É fogo, né? É fogo. Só que é o seguinte, eu vos pergunto, o fogo, ele tem uma relação direta com Deus, né? Ah, porque foi, né? Deus é luz e assim por diante. Opa, se é luz é fogo, obviamente, né? Obviamente. Só que quanto mais o fogo se eleva, eu pergunto para vocês, mais quente ou mais frio? A princípio. Ah, Frio, mais frio. mais frio. Só que esse frio não é esse frio que a gente pensa, nossa, que frio. Não é assim. É frio no sentido da objetividade, o que para nós é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque nós, seres encarnados, somos absolutamente reféns das emoções que são geradas no organismo e não na mente, como se dizem, né? O baço fabrica contentamento, preocupação. O coração fabrica alegria, ansiedade. E tantas outras. E o rim é a mesma coisa, pulmão é a mesma coisa. Entende? Ou seja, as nossas emoções são fabricadas pelos órgãos e vísceras. Porque se fosse a mente que pudesse, todos nós passaríamos o dia em êxtase. Não consegue. Pode mentalizar à vontade, não consegue. Não consegue. O teu, o teu, o tipo de amor, o tipo de melhor dizendo, o tipo de afeto que você expressa, eu quero ver eu quero ver você expressar o teu afeto sem ter uma relação direta com o teu estado orgânico. Pessoal, se eu estou com uma enxaqueca, isso vai afetar o meu jeito de ser com o outro ou não? Imagina se não, pessoal, é óbvio isso. Isso é óbvio. Ou sim. Pessoal, se eu estou com o estômago gritando de dor, isso fica mais fácil para mim ter uma tolerância com o outro ou muito mais difícil? Muito mais difícil, naturalmente. Naturalmente. Por isso, da importância de nós cuidarmos desse veículo que é nosso, eu pergunto para vocês. Esse veículo aqui é nosso? Esse corpo físico é nosso? Não, Eu vou passar o laço em vocês. Pessoal, esse corpo físico é nosso? não. É o básico dos básicos, pessoal. Não é nosso. Isso aqui é emprestado. Isso aqui é emprestado. Aliás, absolutamente nada é nosso. Nós só temos a nossa consciência. Só e somente a nossa consciência. E é através dela onde nós podemos ter as experiências na vida. Porque se tirar a tua consciência, sinto muito, você simplesmente não existe mais. Só isso. Só isso. Entende? Portanto, você nunca vai conseguir fazer algo mais valioso do que aquilo que você já tem. Pode se esforçar, pode se doar, pode conquistar, pode fazer isso à vontade. Nada disso será superior ao fato de você existir.
Você existe. E isso já é o top dos tops dos tops. Agora é muito com você. Nada pode ser superior ao fato de você existir. Você existe, né? Eu digo sempre, né? Deus pode fazer o que você quiser comigo. Pode mandar para os mundos infernais, tirar meus braços, minhas pernas. Pode fazer o que você quiser. Só não me tire a consciência. Não me tire isso. Não me tire a minha capacidade de tirar as pérolas em qualquer experiência da vida. Não me tire isso. O resto pode fazer o que você quiser. Porque a consciência por si mesma, ela já tem a graça de poder tirar a pérola das coisas. Isso faz parte já da consciência. Por isso que o caminho da espiritualidade não tem nada a ver com evolução da alma. A alma não evolui. A alma desperta. É diferente. Completamente diferente. Né? Por isso que nós podemos nos cruzar com um indivíduo muito tosco, não sabe nem ler nem escrever, mas esse indivíduo, em certos aspectos, é extremamente desperto. Por isso que mesmo o mestre tal, ele está dormindo em certos aspectos. Todos os seres, pode ser arcanjo, potestade, não interessa. Por quê? Porque a vida é infinita em si mesma. Então nenhum ser estará desperto em tudo. Entende? Por quê? Porque a vida é infinita em si mesma. Ou seja, não há fim. Não há fim. Ou seja, mesmo um Jesus, mesmo um Buda, ele não era desperto e não é em certos aspectos, porque isso não tem fim. Portanto, estamos fadados a sermos eternamente, entre aspas, crianças e tolos. Eternamente, em certos aspectos. Em certos aspectos. Entende? Ou seja, eu só posso usar a palavra maturidade se eu usar um outro ponto como referência. Só e somente. Senão, não. Pessoal, se eu digo assim, 1000, 1000 é muito ou pouco? 1000 é muito ou pouco? Vocês têm que ler Hermes Trismegisto. Vocês têm que ler os livros dos grandes iniciados, grandes entre aspas, né, também. Aí a coisa pega. 1000 é muito ou pouco? Não, vai ter que dar o referencial, né? Perfeito, tá aí a resposta. Depende. Tá aí a resposta. Né? 100 trilhões é muito ou pouco? Depende do referencial. Portanto, nós estamos fadados a sermos eternamente crianças. Eternamente crianças. Por todo sempre. Nunca seremos adultos. Nunca seremos adultos. Né? Por quê? Porque não existe fim. Agora, né? Agora, se fosse do 0 ao 100, eu cheguei a 90. Opa, então eu sou maduro. Ou seja, eu posso usar essa palavra maduro se eu. Pô, não dá nem para falar em maduro, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, eu posso usar essa expressão maduro, maduro no sentido de, né? Se houver uma referência. Barbaridade. Né? Questions? Nenhuma. Então, Vata é a união de mais ar e éter. Não é somente ar e éter. Pitta é mais fogo com menos água, evidentemente. Né? E Kapha é mais água e menos terra.
Então, se eu tenho um biotipo mais vata, eu vos pergunto, eu vou ser mais magrinho ou mais cheinho? Magrinho. Magrinho. Vou ser mais magrinho. Se eu sou mais vata, sendo mais magrinho, de uma forma geral, as minhas extremidades vão ser mais quentes ou mais frias. Ar e éter, eles têm uma natureza mais quente ou mais fria? Mais fria, né? Mais fria, ou seja, quanto mais você sobe aqui, quanto mais você subir, mais frio é. Portanto, o Sol não é exatamente esse fogo que a gente pensa. Não é exatamente isso, mas tudo bem, vamos embora. Entendeu? Então, o biótipo Vata, ele tende a ser vasodilatador ou vasoconstritor. O ar, bastante ar, de uma forma geral, ele faz com que os vasos meus, eles relaxem ou fechem. Relaxa. Relaxa. Pessoal, o Vata subindo, ele é vasoconstritor. Então, dilata. Ele é vaso, ele fecha e não abre. Ah, tá. Né? Aqui temos o dito AVC. Eu estou preocupado, passo a noite preocupado, estou esquentando a cabeça, estou fechando, vai explodir, vai explodir. Ok? E o Pita, opa, se esse dosha contém mais fogo com um pouco de água, então, se eu tenho um biótipo mais Pita, naturalmente eu vou ser mais quente. Por uma lógica, né? Opa, se eu tenho dosha Pita como mais forte, naturalmente eu vou ser uma tendência, melhor, eu vou ser uma pessoa onde haverá uma propensão de eu ser um mar de paciência ou ser mais incisivo, mais crítico? Mais crítico, mais Mais incisivo. crítico, com certeza. E está tudo certo. A Ayurveda não é para modificar a natureza da pessoa, porque a vida não apoia isso. A Ayurveda é para especializar a própria natureza da pessoa, porque não pode mudar, é impossível mudar a natureza da pessoa. Não existe como, é impossível, ok? O que muda são as expressões do biótipo dessa pessoa. Por exemplo, Pita. Ah, antes eu xingava, matava, dava tiro para tudo quanto é lado. Agora, esse Pita, esse mesmo Pita, eu expresso através de estudo, informação, conhecimento e assim por diante. Esse era mais ou menos eu, tá? Mais ou menos eu. Né? Eu era jovem, eu andava com 38 na cintura. Só te dei curiosidade. Né? Aí foram acontecendo as coisas, né? E mudei completamente, né? E aí, a minha mudança, outra, muito bom. As mudanças de um biótipo pita forte geralmente são coisas suaves na vida dessa pessoa, ou são mais pancada mesmo. Tipo assim, ô meu amigo, acorda, né? Tipo, tapa mesmo. Por quê? Porque pita tem condições. Porque pita tem condições. Pessoal, o fogo, ele é o único elemento que sempre está para cima. E outra, é o único elemento que não se contamina. Tem mais isso. Por isso que se eu sou Deus e quero mandar alguém lá para os mundos bem infernais, eu vou mandar alguém com um biótipo pita. Porque ele suporta qualquer coisa. Muito embora a resistência tenha relação com o Kapha. Ou seja, o Kapha, que é água e terra, eu vou lá e bato na cara dele, bato 500 vezes. E ele fica assim. Você deu um tapinha no rosto do Pita, ele não vai fazer isso. Você deu um tapa, ele te devolve com um tiro. É, entre aspas, isso, obviamente, né? Ou seja, o Pita, tende a ser extremamente reativo. Reativo. Por quê? Por causa do atributo do fogo.
Entretanto, esse biótipo pita se trabalha, se trabalha, se trabalha, se trabalha, ele vai ganhando é, ele vai ganhando essa capacidade de refletir antes, mas nunca é fácil para o pita. Por quê? Porque se você observar os gurus, de uma forma geral, é 99,999% tudo pita, né? Tudo pita. Você nota, olha lá, né? Ele está falando naquela postura e fala de amor, e fala de paciência e não sei mais o quê, mas você intui que ele é isolado. Ele é isolado. Tipo assim, não chega muito perto de mim. Entende? Algo assim. Entende isso? Entende? Né? E outra coisa também os gurus, de uma forma geral. De uma forma geral. Eles têm uma grande flexibilidade na mente e no verbo, mas são absolutamente firmes nas suas convicções. Então, um guru, na verdade, ele é flexível em relação à vida, mas absolutamente inflexível em relação aos seus princípios de vida. Ah, Chico Xavier, um homem extremamente amoroso, né? Nossa, amoroso, absolutamente inflexível nos seus princípios, nos seus movimentos internos. E está tudo certo assim. E está tudo certo. Ou seja, que os nossos movimentos é, têm o respaldo desses princípios nossos, né? Ok? Pergunta, pessoal. Não. Nossa senhora, o horário voa. Então, três doxas, tudo Não, que Christian. existe. Tudo que existe, né? Três doxas, vata, pita, kapha. Opa, aqui a gente já entra atributos de vata. Pessoal, perguntas, por favor, pode fazer qualquer pergunta, graças a Deus. Pode fazer, sinceramente, pode fazer qualquer pergunta de saúde, dos doxas. Sinceramente, graças a Deus. Não, só uma observação no que você falou, Christian, do fogo, né? Sim, O fogo também ele é um purificador, né? Por isso que na cremação se usa o fogo. E no inferno tem essa coisa de ser justamente um local de muito fogo, né? Serve também para purificar as entidades pecadoras, perfeito. né? Perfeitamente, perfeitamente. Por isso que, por isso que o fogo, ele é o grande discriminador. Por quê? Porque a gente passa por situações de dor, por assim dizer, né? Exatamente para aumentar a nossa capacidade de discernimento. Então a gente refina o nosso pita, o nosso fogo. Sim, vamos para cá. Oi? Não, nada. Alguma, alguma colocação? É, o biótipo vata, só a título de curiosidade, ele é um biótipo extremamente criativo, tá? Muita, muita criatividade. O fogo, ele dá ímpeto para a pessoa. Ímpeto. Ou seja, se eu preciso de alguém que se sujeite a dar a vida pelo outro, eu chamo alguém pita. Se eu preciso de alguém que me ajude a eu ser mais flexível mentalmente, vata. Se eu preciso estimular na minha vida atributos um pouquinho mais, ô minha querida, meu querido, venha cá, um abraço, um colinho, né? Afeto, cafa. Tanto que a mulher engravidou, qual dos três doxas vai subir imediatamente?
A mulher engravidou. Aliás, fertilidade. Óvulo. Sêmen. Se não tiver líquido, fluidos, não engravida. Então a fertilidade é Vata Pitta Kapha. Cafa. Fertilidade é Kapha. Eu fui. Então a mulher engravidou, começa a subir imediatamente o dosha Kapha. Imediatamente. Fluidos, fluidos, porque água é sinônimo de vida. Fluidos corpóreos aumentam. Então ela fica muito mais emotiva, porque as emoções são regidas principalmente pela água. Então essa mulher precisa de calor, porque a água por si mesma tem uma natureza fria. Ou seja, tá, mas como assim? Como assim? Kapha, você diz que tem relação com amor, compaixão, fertilidade. No entanto, Kapha é constituído por água e terra, e eu vos pergunto, água e terra têm uma natureza fria ou quente? A água fria e a terra quente. Ambos são frias. Ambos são frias. Ambas têm uma natureza fria. Por isso que o biótipo mais Kapha, ele tende a ter uma digestão mais lenta ou mais rápida. E lenta, indiscutivelmente lenta. É por isso que ele ganha peso assim, e para perder é difícil. Ok? Então, Kapha nos dá essa maior capacidade de afetividade. Tanto que Kapha rege agregação, Kapha rege família, Kapha rege cultura. A cultura tem relação com Kapha. A memória. A memória, eu vos pergunto, tem relação mais com Vata, Pitta ou Kapha? A memória. Vata. Oi? Vata. Vata? Pergunta pessoal. Qual é o animal símbolo de uma boa memória? O elefante. Sim. O elefante. E ele é absolutamente mais Kapha do que qualquer outra coisa. Pesado e lento. Água e terra. E grava tudo. Por isso que ao mesmo tempo que um biótipo mais Kapha, ele é afetivo, né? Ah, outra coisa. Lealdade é um atributo Kapha. A lealdade. Só que quando se peca, nesse quesito com Kapha, dificilmente. Ele diz: não, não, tá tudo certo. Mas daqui 500 anos ele vai lembrar. Não Tá, eu esquece tenho uma mais. pergunta. Oi? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Então, uma pessoa, ela tem os três doshas. Todas nós. Todos Sim, nós. todos temos três doshas, né? Esses três doshas, eles vão ser mais influentes em certas partes da vida, Boa. certo? Certíssimo. E esses doshas, Dosha, na tá? verdade, tá? Perdão, Beth. São, É dosha. É é, dosha e dosha. tá, desculpa. Não, não, só para auxiliar. Dentro do mapa astral, por exemplo, você disse que a Michele, ela é essencialmente pita, Com fogo certeza. e água, tá? Aí eu te pergunto, o mapa astral dela vai mostrar, ela vai estar dentro dos signos do fogo e com planetas nas casas de água? Excelente pergunta. Bom, pessoal, de uma forma geral, eu observo sim uma relação com o mapa astral. Entende? Mas não dá para ficar com uma coisa. Tchau, tchau. Não faça Não, isso. sim. Né? Não seria uma coisa extremamente
dentro daquilo, mas Isso. existe algum ponto que você pode. Sim, sim. E outra coisa também, e outra coisa. Ela, por exemplo, ela, né? Opa, ela tem um biótipo, né? Como a gente falou, claramente mais Pitta Vata, ou seja, fogo em primeiro lugar e Vata em segundo. Pitta Vata. Só que é o seguinte, só que é o seguinte, ela pode ter um movimento interno dela extremamente Kapha. Aí é que está. Por isso que protocolo você descarta. Ah, aqui tem um livro de dieta para pita kapha. Nem descarta isso completamente. Entende? Ou seja, nós vamos fazer o mapa astral da Michelle e dá muito planeta em água. Também come agora, não bate a coisa. Entende? Ou seja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, ela tem um biótipo mais pitavata, isso é fato. Entretanto, ela pode ter um movimento muito água. Por exemplo, por exemplo, ela pode ter uma lua em câncer. E aí? E aí? Como ficam as coisas nesse sentido? Entende? Ela Ou vai ser seja, ruimzona. ou seja, ela tem um biótipo físico, fogo e ar, mas um movimento, uma necessidade de viver muito água, né? Uhum, entendi. Outra coisa também. Ah, eu tenho um biótipo extremamente cafa, peso 150 quilos, entende? Mas eu faço um movimento extremamente vata. Ou seja, eu não sou afetuoso, não tenho tolerância, não tenho compaixão, não tenho nada desses atributos de Kapha, porque eu estou fixo nos atributos de Vata. Por isso que eu digo, pessoal, meninas, meninos, esse conhecimento não tem fim. Não tem fim. Né? Tá, e como é que a gente vai chegar a um ponto, tá? De poder olhar para uma pessoa e ver qual o dosha dominante dessa pessoa. Excelente pergunta. Isso você prepara por baixo, mas bem por baixo 6 meses de aula. Colocar por baixo, tá? Bem por baixo. Sabe, é bem por baixo mesmo, tá? Olhando assim, né? Só que é o seguinte também. Aí é o seguinte, olha só, pessoal, por exemplo, Vata é vasoconstritor, Pitta varia. Ou seja, se é alguém que tem um biótipo mais Pitta-Vata, naturalmente essa pessoa tende a ser mais quente. Então essa pessoa tende a ter batimentos cardíacos mais rápidos ou mais lentos, a princípio. O pita, Isso, do Pitta. Mais rápido ou mais lento? mais rápido, Mais mais rápido, rápido. exatamente. Ok? Só que é o seguinte, essa pessoa, esse Pita-Vata, você olha para a pessoa, ela é, né, o rosto e tal, opa, extremamente Pita. E essa pessoa chegou na tua frente e ela diz assim para você: eu detesto banho frio. Eu só gosto de coisas muito quentes. E essa pessoa dá o pulso para você, claro, isso é, né? E aí eu chego lá, né? Analiso o pulso. O pulso dessa pessoa está assim, tu, tu, tu. Isso é sinal de frio em 100%. E aí, como fica? O rosto dessa pessoa, vermelho, agitada, 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 agitada. Isso é calor? Ou sim ou sim? E você pega o pulso está fraco, lento. E aí? Por isso que tem que estudar. Por isso que Sim, você tem sim. que estudar. Estudar e estudar. Meninas, meninos, eu tenho 32, 33 anos de chão. Eu sempre digo, não sei nada. Estudo
praticamente todos os dias eu estudo, com muitos cursos, muitas formações, né? E praticamente não sei nada. É Mas a assim. minha pergunta veio por conta de eu sou uma pessoa que, à medida que eu conheço uma pessoa, eu meio sou cautelosa e eu meio que eu tenho ou o bom costume ou o mau costume de analisar com quem eu estou lidando, mesmo nos primeiros contatos, Perfeito. entendeu? Então, eu vejo muito a forma como se refere a outros, ou como cumprimenta, ou como pega um copo d'água. E eu Sim. notei ao correr da vida que essas coisas, elas têm sim muito a ver. Então, assim, quando a pessoa começa a conversar, a falar, seja quem for, uma pessoa simples ou uma pessoa de alta categoria, entendeu? Entre Porque aspas, às né? vezes as Sim. pessoas demonstram uma coisa, uma cortina muito grande, e na realidade, ela, apesar de estar lá em cima, de ter muito conhecimento, essa pessoa é uma grosseira, é dela, É né? É o dela. que você diz que é o biotipo que não se modifica, no meu entender, é o quê? Não é intuição, não, eu tenho o costume de falar que é o jeito intrínseco daquela pessoa, é a qualidade que ela tem, entendeu? E Perfeito. com isso eu meio que, Sim. por isso que eu estou te perguntando. Sim, E aí, perfeito. isso que você está falando, com o que eu já adquiri na vida, eu acho que é interessante a gente Claro, viver. maravilha. Meninas e meninos, me diz uma coisa. Em relação às características que a Beth expôs agora, você coloca mais aonde? Em Vata, Pitta ou Kapha? Quem errar, apanha. Mata. Em Vata, extremamente observadora e crítica. Isso é coisa de fogo. É? Completamente fogo. Pessoal, Vata é assim, ó. Vata, como é que eu vou citar assim um exemplo, sabe? Bem Vata mesmo. Aquela menina, o menino, bem magrinho, vestido de preto, piercing por tudo, isso é o Vata. Vale tudo com ele, com ela. Entende? É assim. Paz e amor, vale tudo. Está, entende? Não existe. Como é que eu posso colocar? Não Não existe um existe senso erro, de não existe. observar assim. Está tudo certo com todo mundo, paz e amor. Ah, Tanto que as drogas mexem com o doxa. Maconha. Ah, eu vou fumar maconha. Vai subir vata, pitta e vata, kapha. vata. Vai subir vata. É paz e amor. É paz e amor. Agora, eu fui ali, não fumei um baseado. E tomei um uísque. Comecei a tomar um uísque. O que que vai subir? Vata, pitta ou kapha? Bem, mas eu sou uma pessoa, eu, Beth, sou uma pessoa que para mim está tudo certo. Para mim está tudo certo. Eu observo as pessoas por conta de certa forma, me proteger, saber onde eu estou Não. pisando. Perfeito. Sim, perfeito. Manso como pombo, prudente como serpente. Essa frase encerra mais vata, pitta ou kapha. Manso como pombo, kapha. Manso como pombo, kapha. Prudente como serpente, pita. Ai, meu Então, Deus do céu, eu não aguento mais tanto sofrimento. Pita, kapha. Entende? Coisas assim, né? Enfim, entendeu? Então, pergunta pessoal. Eu adoro quando fazem perguntas. Adoro. Meu Deus do céu. a gente vai até 9 horas, tem que começar um monte de perguntas aqui. Tá Eu já certo, vi. tá certo. Eu sei. Então vamos respeitar o tempo, né? E, e aí nos encontramos com a graça de Deus na próxima aula, né?
Meninas, meninos, vocês podem trazer para aula também coisas assim, ó, meu filho, meu marido, minha esposa tem isso, tem aquilo. Por favor, tragam também. Tragam. Bem, acabou que a gente não colocou os nossos dons, né? Que você pediu, né? Como colocar o quê? Os nossos dons, você pediu para que Ah, nós. os dons, os dons, os Pô, pelo dons. menos isso. Perfeito, isso. Arlete, me diga um talento teu. Fazer crochê. Fazer crochê. Pessoal, me diz uma coisa, fazer crochê. Estou aqui, ó, fazendo crochê. Capa, Detalhezinhos, né? Detalhezinhos. Eu estou requisitando, a princípio, qual dos três doxas? capa. Cafa no sentido de paciência. Isso Sim, sim. Mas no sentido de detalhista, é pita. Então, cafa pita. E ela coloca o seu vata no eixo. Entende? Por quê? Porque espiritualidade é, é risco colocar isso, mas é mais ou menos isso. Colocar vata no eixo. Entende? Por quê? Porque o bambambam, a gente poderia ir para pita, né? Normal. Não, o bambambam é vata. Não existe equilíbrio. Melhor, não existe capacidade de aprendizado, não existe nenhuma capacidade, na verdade, se não houver o mínimo de alinhamento do vata. Uma pessoa enlouqueceu por causa do vata. Uma pessoa despertou vata. E é o mais sutil, no entanto, é o mais difícil. Por isso que se diz que é extremamente difícil lidar com a nossa mente. seria intuição, o vata? A intuição. É. Excelente pergunta. A intuição, na verdade, ela é uma combinação de Pitta e Vata. Por quê? Por quê? Porque se você imaginar um É o guerreiro, fogo e o éter, tá? né? Guerreiro, por exemplo, pô, um guerreiro lá com espada, com arco e flecha e assim por diante. Esse indivíduo, ele tem que ter muito o quê? Intuição, Vida. muito Pitta. Ou seja, muita intuição também, né? Muita intuição. Então, bastante Pitta. O Cristiano, Oi. às vezes o excesso de pensamentos, como, né, os pensamentos intrusivos, né, aquelas que ficam pipocando na tela da mente, que nem a gente já Perfeito. conversou sobre isso. Isso aí é vata, né? Excesso de vata, às vezes, né? Isso Estava falando aí, ali, né? perfeito. Olha, pessoal, por isso que aí é o X. Aí é o X é, de você estar numa área há um tempinho ou há um tempo já. E outra coisa também, você ter uma outra linha de conhecimento. Analise o seguinte, ó, né, que ele falou. Excesso de pensamentos que vem à mente. Você coloca isso em Vata Pitta Kapha, na hora. Em Vata Pitta Kapha. Pessoal, Vata, né? em Vata, com certeza. Por quê? Porque, porque pensamento, ele tem uma natureza mais densa ou sutil? Sutil. Sutil. Extremamente sutil, então é Vata. É Vata, ok? Opa, mas né, ele vem. Só que eu posso pensar em excesso? Claro que posso pensar em excesso. Ah, excesso de Vata. E erra feio no diagnóstico da pessoa. Erra feio. Por quê? Porque pode não ser que seja excesso. Pode ser que seja falta. Hum, Está gerando muito espaço Falta? na cabeça. E não é só isso.
E não é só isso. Pode ser simplesmente falta do quê? De alinhamento do Vata. Porque Vata, nós lidamos assim. Assim ou assim. Vata, você tem que colocar nos eixos. Essa é a frase para Vata. A frase para Vata é colocar nos eixos. Tá com a cabeça a milhão, tá deprimido, tá isso, tá aquilo. Vai fazer alguma coisa. Vai alinhar o teu Vata. Vai fazer o. A linha o Vata elevando agora os outros dois doshas ali, daí no caso Pitta e Kapha, para fazer. Como é que você faz para você, Não, não, digamos, não, não, alinhar não, o. não, não, não. Alinhar o Vata é você colocar mais foco naquilo que você está fazendo. E não é só foco. E não é só É foco. trazer para o concreto, E trazer para o concreto o que você está pensando. isso. Ou seja, você pode ter passado o dia inteiro, você pode ter passado o dia inteiro numa atividade e chegou o final do dia, você está com a tua cabeça levinha, tranquila. E, no entanto, você passou o dia inteiro sem fazer nada. A cabeça está cheia. Vata fora dos trilhos. Vata, a gente ajuda, bem simples. Vata você tem que colocar nos trilhos, nos eixos. E outra coisa também, quanto menos a gente deixa solto o Vata, isso já é papo assim mais, né? Quanto mais nós deixamos solto o Vata, vale tudo, mente, faça o que você quiser, mais eu abro espaço para entidades. Porque entidade Butas, fantasmas? e os fantasmas. Por quê? Porque entidade é um tema do Ayurveda. Diga-se de passagem que pelo Ayurveda, isso não é meu, pessoal, pelo Ayurveda, a maioria maciça dos nossos problemas de saúde tem relação com energias, entidades, fantasmas. Por que fantasmas? Não, maneira de dizer. Ou seja, se eu tenho um pensamento repetitivo já há Ah, anos, tá. já não é mais um pensamento só. Você Sim, já tem uma entidade energética com você. sim, 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 sim. E todos nós temos isso. Todos nós. Ninguém escapa. Aqui ninguém escapa. Uhum. Só quem Tá, sabe Christian, não. os, Oi. os espíritas vão chamar isso às vezes de espíritos obsessores, né? Espíritos obsessores. Perfeito. E daí, no caso, ficam ali instigando a pessoa que tem uma certa fraqueza, às vezes, a cometer algum ilícito, alguma coisa, para, segundo eles, você falou que é uma entidade, é apenas uma entidade energética, mas existem também butas, que são almas desencarnadas, que às vezes são muito apegadas à gratificação dos sentidos, que aí, às vezes, precisam de um corpo físico para experimentar aquele prazer que eles não têm mais do corpo, não conseguiram ainda se desvencilhar ainda desses desejos, não conseguiram reencarnar e aí acabam utilizando pessoas com certas debilidades, né, para, né, utilizarem-se ali dos sentidos materiais, enfim, da própria mente da pessoa para poder satisfazer algum desejo específico. Perfeito. Então, Sim. Pessoal, eu, Christian, já tive experiências, determinadas experiências. Então, isso que ele disse para mim não é uma coisa de livro, tá? Isso não é de livro, isso que ele disse. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu, eu, eu tive a terrível experiência, foi absolutamente terrível. Eu tive várias experiências, né? Eu tive a terrível experiência de um ser extremamente, eu não sei que expressão usar, mas era um ser como se fosse do nível de um chimpanzé querer entrar em mim. Foi uma experiência absolutamente terrível, absolutamente terrível. Então isso verdadeiramente existe, existe. Por isso da gente buscar
todos os dias, né? Se refina, se refina, se refina, né? Pessoal, eu com eu com 10 anos já via certas coisas e assim por diante, menos até de 10 anos, menos. Isso foi bom por um lado e terrível por outro. Terrível. Então, pessoal, é fato de que existe todo tipo de entidade. Isso é fato. Isso é fato. Tá. E os dons? Gatinho. É gatinho? Ah, gatinho. Perfeito. Gatinho, ele vai estimular mais nela. Vá pitocar, Fá. Gatinho? Ah, eu também tenho um monte aqui. Capa. Isso, ó. Gatinho chegou ali, colinho nele. Agora, se Eu já você tive tem. três que passaram por aqui. Agora, se você tem um cachorro que não para de latir, não para de pular de um lado para o outro, vai estimular Pita, a deixa. pita. Vai estimular a pita. Vai estimular a pita. Né? E assim vai. Bem, vamos continuar com os dons de cada um. Eu estou aqui curiosa para saber da vida dos outros. Beth, vai lá. Alguma coisa que você. Ah, eu acho que os meus dons são praticidade, criatividade. Tudo Não pita. sei. Tudo pita. Tudo pita. Tudo pita. Michele, queres colocar alguma coisa assim que você tenha? É, eu fiz, era lá para fazer três, né? Estão me É, ouvindo bem? Perfeitamente. Eu fiz cuidar de pessoas, que é uma coisa que eu gosto. Desenvolvi com o tempo também, tenho paciência, gosto de compreender, né, por qual situação ela chegou nessa situação. Tenho facilidade de agilizar ideias, né? Tem um grupo ali, tem que desenvolver algo rápido, prático. Vamos fazer assim, aí dá certo, né? E organizar grupos é uma coisa assim que eu tenho um pouquinho de facilidade. Perfeito. Então, meninos e meninos, ou seja, ela começou é, capa, com, com capa, né? é, eu diria assim, é, isso. Começou com Cafa, né, com os próximos e tal, né? Perfeito. Foi para Vata. E isso para Vata e para Vata e para Pita, né? É, mas essa questão dela de querer saber as profundezas, isso é Vata, Pita ou Kapha? Isso é pita. Isso é Pita. Isso é Pita. Pita quer saber das causas, profundidade. Pita não quer adorar Deus. Pita quer conhecer e experimentar Deus. É outro nível, é outro padrão. Cafa não quer conhecer Deus. Cafa quer simplesmente adorar Deus. Oh, glória! Por isso que você vai numa igreja evangélica, de uma forma geral, as mulheres são mais magrinhas ou mais cheinhas? Mas, As cheinhas. Mais magrinhas. cheinhas. Cafa! E louva ao Senhor e está tudo certo, com cada um. É, Vata! Perdão, desculpa, fala, pode falar. eu sou signo ar e ascendente em fogo. Perfeito, olha aí, ó, Pita Vata. Uai, Isso. Só que o grupo para ela vai ajudar a harmonizar o dosha dela. Por quê? Porque o grupo vai estar estimulando qual dos doshas? eu não escutei. Viajei. A Michele. A Michele, ela tem o dosha mais Pitta Vata, ok? Mas ela lida com um grupo. O grupo contribui muito para a harmonização dos doshas dela, principais. Pitta Vata, ok? O grupo tem relação com Kapha, com água, com emoções, harmonização. Seu Alexandre, o Alexandre dormiu? Ah, Não, não, achei que tinha não, dormido. não, tô aqui acordado.
É mais a criatividade que eu tenho Isso. e, Criatividade. Meninas, é, meninas. e Oh, perdão, desculpa. consertar, Como? Consertar? consertar coisas. Criatividade, consertar coisas. Qual? Descarada das três. Pita, Com não. certeza, é só olhar para o rosto dele. Extremamente pita o rosto dele. Extremamente pita. Perguntem para ele, com esse rosto pita, se ele gosta de que alguém coloque o ombro, a mão, o braço no ombro dele e fique. Fogo não gosta disso. Claro, Mas nem ele não. cumprimentar direito o cumprimento. Isso, cumprimenta e se afasta. É por isso que é muito comum ele ou ela, tendo um pinta forte, casado, é bom ter dois quartos. É bom ter dois quartos, porque precisa de espaço. Por quê? Porque muito juntinho, entende? É muito calor, então tem que ter espaço. Pita é intenso, mas se esgota fácil. Entende? Pita é intenso, mas se esgota fácil. Por isso que ele vai com tudo, mas precisa depois afastar. E está tudo certo com cada um. É, tá. Perfeito? Sim. Michele, queres falar mais alguma coisa? Sobre a relação ali, sobre, né, se for casar, ter dois quartos. Eu tenho esse pensamento de ter um quarto para mim, Sim, porque eu gosto de ter meu Privado. espaço. perfeitamente. Eu gosto de estar junto, mas também gosto de ficar sozinha. Perfeito, claramente pita vata. Vata é sinônimo de espaço. Na verdade, um pensamento precisa de espaço. Senão não pode acontecer. Vata, entende? Ou seja, existe, necessita de vata. Entende? Então, vata precisa de espaço. Por isso que a menina, o menino muito vata, eles ficam. Como é que eu vou te dizer para vocês? TDAH. Eles ficam isolados, ah, com certeza, com certeza. Isolados, né? Isolados. Né? Boa colocação. TDA. Ué, minha bateria está acabando, só um pouquinho. Yes. Pessoal, todas essas questões psicológicas, todas, sem exceção, você atribui elas diretamente a. Melhor, todas menos uma, na verdade. Menos uma. Pessoal, a maioria maciça dessas questões psicológicas nós. Ansiedade, não sei mais o que, tudo, 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 tudo. Você coloca em qual dosha? Vata. Perfeito. Em Vata. Vata tem relação com a consciência e Vata corta a relação com a consciência. Vata tem relação com a lucidez, Vata tem relação com a loucura. Só uma questão psicológica tem relação com Pita. Só uma. Sentimento? Oi? Sentimento? Não, não, eu digo assim, dessas questões nossas, né? Manias, enfim, coisas, né? Só uma questão tem relação com Pita. O resto é tudo, absolutamente, determinantemente mais Vata. Evidentemente que há tempero de Pita e Kapha, né? Mais aqui, menos ali, assim por diante. Entende? Mas existe uma que é determinante, só uma que é determinantemente Pita. Pessoal, se você está num quarto escuro Medo. e ele está sujinho, você não observa, tá sujinho, está tudo ok, está escuro, você não vê. Agora, quando essa pessoa tem um pita muito forte, ela vê,
muita coisa, entende? Então, essa caneta, meninos, com 16 anos, 16, 17, 18 anos, ou melhor, isso foi 16, foi 15, 16, 17. Pessoal, na aula, né? Nas aulas que eu estava, né? Eu estava na aula, a caneta tinha que estar alinhada, a borracha tinha que estar alinhada, a classe tinha que estar alinhada. Isso é vata pitta ou kapha? Repita. Isso é pita. Toque é pita. Toque é pita. Não é que tem que estar a coisa, né? Mas está tudo certo com cada um, porque todo o gênio, seja da pintura, da música, não interessa. Todo gênio, ele é gênio porque ele possui um tipo de toque. Senão, não vira gênio. Você suplantou esse toque? Oi? Você suplantou esse toque? Eu me vejo frequentemente com coisinhas. Arrumando, É, organizando? isso. É claro, né, que não é assim. Claro, não é, entende? Sim, Não, sim. não é coisas assim, como é que eu posso colocar? São coisinhas, Você organiza, mas se desorganizar, tudo bem. mais ou menos isso. Mais, Aham. mais ou menos isso. Né? E está tudo certo. Por quê? Porque o toque é uma estratégia de aprofundamento e conexão. Ou seja, Até a página 25, né? oi? Até a página 25, porque a partir daí, quando a coisa fica. Claro. Aí pira. Perfeitamente. Exatamente. Perfeitamente. Onde Perfeitamente. azul com azul, amarelo com amarelo, roxo, Ah, para. aí não dá, claro, com certeza. E não rola. Enfim. Pessoal, infinita gratidão, tá? Infinita Aham. gratidão. Eu vou salvar ali a aula e assim vai. Tá, ok. E a gente já tem. Você fez a pasta no YouTube, como a gente comentou? E A vai pasta no botar. YouTube, eu vou Você fazer. não Você não está colocando as aulas no YouTube? Isso não foi uma aula só, né? Sim, Lá. essa segunda você vai colocar lá? Eu vou colocar uma só para vocês, né? Sim, meu bem, mas Não, eu não né? comentei com você que você abrisse uma pasta com a Ayurveda e todos os vídeos, você colocaria lá. A Perfeito. partir daqui, você põe o primeiro vídeo só para as pessoas, você tira do público, você pode Ah, tirar, tá ok. Sim, perfeito. Perfeito. entendeu? Ok. Então tá. Então tá, prazer conhecer, Michele. Arlete, eu estou cansada de conhecer você. De Christian, você aturar minhas neuras. e as minhas. A gente troca minhocas. Ok. Então tá, pessoal. Gratidão, excelente descanso aí para todo mundo. Igual. Boa noite Ok? para todos. Boa noite. Boa Boa Até noite. mais. noite. Is que